Eu quero olhar um pouquinho para o noticiário internacional. A gente sempre costuma falar, né, que às vezes os políticos têm usado determinadas denúncias ou investigações de forma favorável a possíveis candidaturas. É o que está acontecendo com um dos principais personagens desta semana, que é Donald Trump, que já começou a usar o indiciamento de ontem como elemento da pré-campanha para a eleição presidencial americana do ano que vem. Marcelo Favalli, Donald Trump não perde uma oportunidade, seja ela boa ou ruim. Alguma receita favorável a ele vai trazer. Boa noite, Cine. Boa noite a todo mundo que nos ouve, que nos assiste. Eu queria lembrar para todo mundo que o Donald Trump é um personagem construído na televisão. Ele é muito midiático. Concorde ou discorde desse fato, mas ele sabe muito bem usar elementos ao seu favor. E amanhã, quinta-feira, ele deve ser o grande personagem da política norte-americana, porque ele terá de se apresentar ao Tribunal Federal na capital Washington para o que a gente chamaria aqui no nosso processo judicial de uma audiência de custódia. Ele se apresenta a um juiz e vai ter de responder a pergunta, então, do magistrado: o senhor se considera culpado ou inocente? Muito provavelmente, ele já deixou esses indícios, ele vai dizer que é inocente. E aí começa todo um processo judicial, com a apresentação da defesa, da denúncia já foi feita, mas da acusação, é formado um júri. Se por um acaso ele disser que é culpado, o processo é muito mais encurtado e ele, em questão de dias, ele ouve a sentença. Mas muito pouco provável aconteça essa hipótese. Eu vou voltar no tempo, pouco, 24 horas, para a gente lembrar o que aconteceu. O indiciamento apresentado ontem, então, pelo chamado Conselheiro Especial do Departamento de Justiça, que aqui é uma espécie de um promotor especial que está lidando a acusação desse caso. 4 acusações graves. Aliás, a expressão "pela primeira vez na história desse país" podia ser o nome do meio de Donald Trump, porque a presidência dele é marcada por muitos ineditismos. Nunca um presidente dos Estados Unidos sentou-se no banco dos réus. Esse vai ser o terceiro indiciamento em questão aí de 3, 4 meses. E agora esses crimes são, é isso mesmo, está escrito conspiração para fraudar os Estados Unidos, conspiração para obstruir a justiça, obstrução de justiça e tentativa de obstrução de justiça para tentar reverter o resultado que levou à vitória de Joe Biden. Agora, queria passar para o que eu chamo de análise do discurso. Como o Evandro Cini falou, o Donald Trump rapidamente usou a sua própria rede social para dizer: olha, eu sou um homem perseguido, são forças externas que querem me tirar da corrida presidencial 2024. Ponto de interrogação. Será que é verdade? Olha o que ele escreveu aqui. Eu traduzi. Obrigado a todos. Eu nunca tive tanto apoio antes. Este indiciamento sem precedentes, isso é verdade, de um e aí ele diz, né, e altamente bem-sucedido presidente e pré-candidato, de longe favorito, guardem essa expressão, de longe favorito, peraí, tanto dentro do Partido Republicano, guarde isso também, quanto na medição geral dos eleitores, outro ponto de destaque, para 2024, revelou ao mundo a corrupção, o escândalo e o fracasso que tomou conta dos Estados Unidos nos últimos 3 anos. Não coincidentemente, é a trajetória então de Joe Biden, quando ele sai em 2019 para 2020. A América é uma nação em declínio, mas nós vamos fazê-la grande de novo, maior do que antes. Amo todos vocês. Palavras de Donald Trump. Super modesto. Pois é. Eu coloquei pontos de destaque, né? Vamos analisar o discurso? Eu estou, diz Donald Trump, liderando as pesquisas. Espera aí. Olha essa aqui, fresquinha, tá? Saiu essa semana, feita pelo Sierra College, que é um departamento de ensino superior que fica no estado de Nova York e muito respeitado historicamente para fazer essas medições eleitorais, principalmente para a presidência. Estão os dois empatadíssimos, 43 mais 43%. Não é um empate técnico, é um empate matemático. 86, somando os dois, estão faltando 14. Curiosamente, 14 pessoas disseram que não vão votar em nenhum e nem outro, de jeito nenhum. Aí a gente tem pessoas que não vão votar em branco e podem votar num terceiro, quarto, quinto ou sexto candidato. Estranho isso eu estar falando, né? É que a política americana nos pauta por democratas e republicanos. Mas quando o americano vai votar, tem outros candidatos de partidos menores. Sim, existem outros partidos dentro dos Estados Unidos. E também tem o chamado candidato outsider. Ele não precisa estar dentro de um partido político para se candidatar.
precisa só ter nascido nos Estados Unidos e ter um pouco mais de 30 anos, diferente do Brasil, que é necessário, então, fazer parte de uma legenda para se candidatar a presidente da República. Nos Estados Unidos isso não acontece. Então, 14% dos eleitores, pelo menos por enquanto, disseram que não vão votar. Então, ele não está liderando de longe a medição geral. Porém, vamos olhar só dentro dos republicanos, aí temos de dar razão para Donald Trump. Eu vou voltar também, a gente já apresentou esses números esses dias. Ele lidera entre a pré-candidatura dos republicanos 54%. O Ron DeSantis, que atualmente é governador do estado da Flórida, já foi aliado e hoje é um desafeto de Trump, um desafeto político, mas não está nem perto. Aliás, todos os outros, Mike Pence, que foi o seu ex-vice-presidente, outros ex-governadores, tem diplomatas aqui no meio, se somar todo mundo, mas não chega nem perto dos 54% de Donald Trump. Então aqui ele está certo quando ele diz que ele lidera a preferência entre os republicanos. Mas, gente, ainda está muito longe. São 3 casos judiciais que tem a primeira instância, a apelação, muito provavelmente ele tem o direito de levar isso para a terceira instância, a Suprema Corte. Eu estou falando aí de anos de casos judiciais, de processos, de audiências. Muito provavelmente nenhum desses 3 grandes indiciamentos, de 3 grandes casos, vão terminar até a primeira terça-feira de novembro do ano que vem, que é quando a eleição americana não tem a chamada ficha suja nos Estados Unidos. Ele só não concorreria se ele estivesse preso, o chamado aqui no Brasil transitado em julgado. Vai levar anos, muito menos do que 1 ano e meio para a eleição do ano que vem. Mas o que a gente precisa entender e ficar de olho é o quanto isso vai corroer o capital político, o desgaste nessa pré-campanha. E como o Evandro Cini muito bem disse, ele pegou aqui uma migalha e tentou fazer um banquete, né? Já está usando esses argumentos para dizer: eu sou um homem perseguido, me deem o seu apoio. Se ele vai conseguir, o tempo dirá, Evandro.